pouquinho, né? Um pouquinho aí de conhecimento nessa tarde de quinta-feira. Então, meu nome é Paloma, eu sou engenheira civil, sou colega de vocês. Sou técnica em edificações também, especialista em meio ambiente. Eu já trabalho há algum tempo com execução de obras. Então, daí eu tenho essa facilidade de estar falando sobre esse tema com vocês. Ok? Se vocês não estiverem escutando, vocês me falam que eu aumento aqui o volume, faço alguma coisa. Mas fala aí para mim no chat. Essa disciplina eu já ministrei algumas vezes, né? Então, eu venho desde 2011 trabalhando com capacitação. Comecei capacitação para mestre de obra, para vocês terem ideia. Depois comecei na capacitação técnica e, obviamente, como todo professor, migrei para a capacitação acadêmica, né? Na pós-graduação, lá na pós-graduação. Então, a gente vem trazendo aí esse conteúdo para vocês. Eu queria que vocês fizessem as perguntas. Vou pedir só um favor para a Herta e para a Natália, né, que talvez eu não consiga ver aqui o chat. Se eles estiverem falando alguma coisa, vocês podem me passar, porque eu vou me concentrar agora no slide. Então, eu vou passar inicialmente o slide. Então, vamos lá. Estou fazendo aqui a transcrição. Vocês já estão vendo o slide? Fala para mim se vocês já estão vendo o slide. Pronto, Paloma, eles estão vendo, perfeito. Para mim ainda não está aparecendo, não. Mas vamos lá. Então, vamos aqui para o primeiro slide. Então, falar de técnicas construtivas é muito abrangente, né? O nome técnicas construtivas, ele engloba aí uma série de fatores. E é uma disciplina estudada por engenheiros, arquitetos, tecnólogos, todas as pessoas aí que trabalham aí na área de construção civil, todas as pessoas que estão aí dentro de nossa área. Então, eu lembro que quando a gente faz faculdade, né, o professor ele fala de imediato, né, vocês vão aprender aqui a engenheirar, né, e técnicas construtivas aí é o primeiro passo para que você trabalhe com seriedade na engenharia civil. Então, aqui o fiscal... Paloma, licença, Herta. Só uma dúvida que surgiu aí. O pessoal está perguntando se você prefere as dúvidas ao final, ou eles podem ir fazendo durante a palestra, ou junta tudo para fazer ao final. Tanto faz, eles podem perguntar. Agora, eu queria que você lesse, Herta, porque eu não consigo ver o chat, tá bom? Tá então, bom, pronto. pode deixar. Na hora que você quiser, você pode falar, Paloma, pergunta, até porque fica mais legal, né, pessoal? Fica mais dinâmico, né? Então, vamos perguntar, tá ok? Então, eu vou seguindo aqui, vou passar aqui essa figura, né? Então, uma coisa o primeiro passo aqui que você tem que ter, a primeira ideia que você tem que ter na sua cabeça, é que você tem que cumprir um procedimento. Então, a técnica construtiva, ela sempre vem apoiada de um bom procedimento. Né? Eu já tenho, acredito, não sei se tem alguém da minha idade aí, mas no tempo que eu comecei na construção civil, nós tínhamos inveja de quem trabalhava na Petrobras. Né? Quem é do meu tempo, fala aí. Por quê? Porque na Petrobras tinha ordem de serviço. E era bonita a ordem de serviço. A ordem de serviço tinha falando como era o serviço, como era para fazer, tudo bem direitinho. E a gente passou muito tempo para ter a ordem de serviço, como tinha na Petrobras, na construção civil. Eu digo que a primeira vez que eu vi um procedimento de execução civil, eu me senti realizada. Então, a construção civil, ela tem como atingir uma excelência nas técnicas construtivas se ela tiver algumas ferramentas aí gerenciais. Uma delas é o procedimento de execução de serviço. O procedimento de execução de serviço, ele vem aí, essa nomenclatura vem da parte de qualidade total, né, pessoal, das empresas que trabalham com ISO. Mas você não precisa ter a ISO para trabalhar, para ter lá um procedimento. Então, vamos lá. Eu sou uma empresa de impermeabilização. Eu admiro muito as empresas de impermeabilização, que elas começaram também com a questão do procedimento. Então, eu vou na obra apresentar a minha proposta, mas para que o meu serviço dê certo, a empresa precisa fazer um procedimento, não é verdade? Então, a gente sabe que a empresa precisa fazer um procedimento para receber o meu material. Então, a empresa vai lá e fala como é o procedimento. Então, o procedimento é muito importante. Como é o procedimento? É assim, 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 assim. Então, não é obrigado você esperar ter um selo de ISO 9000, que é onde a gente escuta esse termo, né? Para poder ter um procedimento.
Aliado ao procedimento, você vem com a ficha de verificação de serviço. Ou seja, você vai dizer como o serviço vai ser feito e como o serviço deve ser conferido. Então, são dois pilares aí para que você atue de forma correta com as técnicas construtivas. Então, a gente aprende na escola, lá na faculdade, como é que se faz uma alvenaria, como faz uma alocação de obra, que a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, como é que você faz uma concretagem em um pilar, mas isso precisa estar documentado para que todas as pessoas que trabalham com você possam seguir o mesmo procedimento. Da mesma forma, você precisa ter um procedimento dizendo como vai conferir esse serviço. Como vai conferir? Vai olhar o quê? Vai ver o quê? Qual é o limite? Vai até onde esse serviço? Qual é o mínimo erro? Então, você vai ter que ter a ficha de verificação de serviço. Eu acredito que esses dois termos são bem batidos aí, você já conhece aí um pouquinho deles, certo? Então, resumindo, nós temos um procedimento de execução de serviço e uma ficha de verificação de serviço. Isso para todos os serviços. O pessoal me pergunta, mas professora, tem serviço que fica de fora disso? Não. Então, se você vai edificar uma casa, você vai ter que elaborar. Você tem que ter um procedimento e uma ficha para cada serviço. Ah, mas meu mestre sabe. Sim, geralmente a gente pegava a experiência do mestre de obra, utilizava da experiência dele e ia montando lá os procedimentos. Mas os procedimentos, eles têm que ser embasados nas normas técnicas. Então, alguns serviços aí, você, principalmente nos serviços preliminares, que é o que eu me propus a falar hoje, você vai ter aí o embasamento da norma técnica. Então, a norma técnica que vai dizer quanto é o tempo da cura do concreto, aí você vai ter que botar no seu procedimento. Então, são essas expertises que você vai ter que ter para você preparar o seu procedimento. E a ficha de verificação de serviço, você vai tirar. Eu sempre falo, né, quando eu estava em obra com meus estagiários, eu sempre falava o seguinte: tudo que tem no procedimento, quantidade e dimensão tem que estar na ficha. Então, tudo que você tiver, a quantidade, são tantos degraus, são de tantos e tantos metros. Então, você vai ter que verificar, porque você está dizendo como você vai fazer, então você vai ter que verificar também. Ok, pessoal? Até agora tudo ok? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui de início uma marcação de alvenaria para a gente ver. Então, todo mundo sabe como se faz uma alvenaria. A gente estuda na escola. Na escola que eu falo, pessoal, a faculdade, tá? Então, a gente estuda lá, a gente está lá na escola, a gente estuda. Mas quando a gente vai para o campo, a gente vê uma série de novidades, né? Uma das novidades no serviço de alvenaria é a marcação de alvenaria. Então, como é o procedimento, qual é a técnica construtiva de uma marcação de alvenaria? Você vai ter que ter alguns documentos de referência, que são esses aqui, que é o projeto, as medidas, o alinhamento, o esquadro, o nivelamento, a posição das instalações, aqui instalações eletrosanitárias, hidrossanitárias, e você vai ter a conferência de medidas. Olha só o que você vai ter que ter aí, só na alvenaria. Eu estou falando só da marcação. Então, esses itens que eu estou elencando aqui são os itens importantes para que você aplique bem, para que você faça esse serviço de forma correta. Então, alguém foi lá e elencou aqui esse serviço. Em outras obras que eu trabalhei, o pessoal não se preocupava com a espessura das juntas, né? Então, você tem a espessura das juntas, pois não? Certo. Paloma, você está em que slide, em que número? Para a gente está aparecendo ainda a capa. Para mim já está em elevação de alvenaria. Para mim está na capa. Então, eu vou interromper. Interrompa a apresentação e recoloque, né? Para ver. E vou... Pronto. Agora se mexeu? Não, né? Aí saiu, está aparecendo o pessoal aqui, as iniciais dos palestrantes, dos participantes. Pronto, então vamos ver aqui. Foi que houve, né? Só um minutinho, tá, pessoal? Eu retirei e vou colocar de novo. Vou aproveitar e ver se tem alguma pergunta aqui. Pronto, vamos ver. Não, aqui não tem nenhuma pergunta. Então, eu vou colocar de novo.
E agora? Voltou para o início. Passe aí para a gente ver. Passou? Não. Agora sim, passou. Passou? Ah, passou. Graças a Deus. Eu já tinha falado essa parte aqui, mas estava dando para acompanhar, pessoal? Estava dando para acompanhar? Eu passei essa parte aqui, foi a parte introdutória, que era falando que era PES e FVS. Vou passar devagarinho aqui, certo? Passei aqui essa questão que todo o serviço de engenharia ela tem que ter um procedimento, quer você seja aí da área, sua obra tenha a questão da ISO ou não. Então, você tem que ter um procedimento. E você também tem que ter, aliado ao procedimento, você tem que ter a ficha de verificação. Você tem que saber o que você vai conferir. Então, o serviço, ele tem o procedimento, como você vai fazer, e uma ficha de verificação, o que você vai conferir. Vocês estão vendo na tela que tem esse resumo, Herta? Agora sim, Paloma. Pronto, então agora podemos seguir. Então, em resumo, você tem que ter isso aí. Ah, professora, dá muito trabalho. A minha obra, eu tenho lá uma pessoa que já trabalha, já tem experiência há muito tempo. Mas é interessante que você coloque tudo documentado no papel para que você possa ter a comunicação o mais precisa, o mais rápido possível para a sua equipe, pessoal. Lembrando que as equipes mudam, né? Um pouquinho. Ok? Então, a gente está nesse slide aqui. Então, eu estava falando aqui do primeiro serviço que eu trouxe aqui, que é marcação de alvenaria, certo? Então, eu estava elencando aqui quais são os itens que nós temos na marcação de alvenaria. Então, você tem o projeto, você tem o ponto de partida das medidas, você tem o alinhamento, você tem o esquadro, o nivelamento, a posição das instalações elétricas e hidrossanitárias, você vai ter a conferência das medidas, isso só nessa primeira tela. Você vai ter a espessura das juntas, o prumo, o nível, o alinhamento e a planicidade. Então, todos esses itens fazem parte do serviço marcação de alvenaria. Então, você tem que fazer um passo a passo. Eu lembro que teve uma obra que eu fiz tipo uns fluxogramazinho. Então, eu tinha muita gente, eu tinha muito menor aprendiz na minha obra da área de construção de edifícios. E eu fiz uns fluxogramas para que os meninos fossem conferindo assim, mais rápido, vamos dizer assim, lá na obra, para ver se o pessoal estava cumprindo o procedimento, certo? Então, aqui, um serviço aberto. Então, a técnica construtiva, ela faz com que você abra o serviço. Então, eu vou fazer um serviço de alvenaria. Sim, mas como ele é? Né? Então, você vai abrir o serviço. Você vai abrir o serviço e ver quanto espaço o serviço tem. Lógico que no começo aí, que se tiver gente aí recém-formada, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar da ajuda da sua equipe, você vai precisar da ajuda aí do seu mestre, seu encarregado, que tem mais experiência aí, já trabalhou em outras obras, de um técnico ou de um outro do seu lado. Aqui na elevação de alvenaria, como eu falei na primeira tela, acho que vocês escutaram, a gente também tem que ter atenção às normas, como em todo o serviço. Então, para a alvenaria, nós temos a NBR 8798, né, que lá ela fala aí da execução e controle de obras de blocos vazados e concreto. Então, você veja que ela fala o fator e a tolerância. Então, ela fala o que você deve, quais são os itens da alvenaria e qual é a tolerância aqui que você deve ter. Isso aqui é só um exemplo. A gente não, cada obra, cada caso é um caso, cada empresa vai trabalhar com as suas tolerâncias, desde que não firam a norma. Vou dizer aqui uma tolerância que não pode, você não pode deixar fazer aleatório. É aquela questão lá da amarração da alvenaria. Então, quando você termina a alvenaria, você tem um espaço entre a alvenaria e o teto. Então, a norma diz que vai ser de 1,5 a 3,5 centímetros. Então, você não pode, isso quer dizer que eu não posso colocar com 4 centímetros. Então, você tem que verificar as normas. Você tem que ter, para fazer um procedimento, você tem que verificar a literatura correspondente, você tem que estudar sobre o serviço e você tem que se embasar nas normas, tá certo, pessoal? Eu coloquei aqui um fluxogramazinho, agora a gente vai ver umas fotos de uma casa, tá bom? Coloquei um fluxogramazinho aqui de uma casinha, Casa Minha Vida, pequenininha, 2 quartos. Você, como profissional, você precisa saber quais são os serviços que compõem uma edificação. Então, cada quadradinho desse, cada serviço desse, você vai ter que saber como você vai fazer. Aí, repetindo,
tem que saber como você vai fazer e como você vai conferir. Então, esse como você vai fazer, como vai fazer, isso aí vai ser importante para você treinar sua equipe operacional e a sua equipe técnica. Então, tanto a sua equipe operacional como quanto a sua equipe técnica, eles têm que estar alinhados no mesmo procedimento. Então, aqui, numa casinha pequena, tem os serviços preliminares, aí aqui, aliado a ele, movimento de terra, locação de obra, infraestrutura, superestrutura, vedação, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, regularização de piso, impermeabilização, caiu aqui o AO, revestimento, forro, bancada, louças, metais, pintura e limpeza. Eu gravei eu dei um curso só de serviços preliminares, eu cheguei até a parte de vedações, nós chegamos a 41 procedimentos. Isso incluindo aí a parte de controle tecnológico do concreto. Pode falar, Esther. Não, ninguém? Então, incluindo a parte de controle tecnológico de concreto. Então, o serviço preliminar, então você vai locar a obra, né? Então, você vai limpar a obra, você vai fazer o corte e o aterro, você vai locar a obra, aí a infraestrutura, aí você vai fazer toda a parte de fundação, dentro da fundação vai ter a locação, vai ter a escavação, vai ter a concretagem, vai ter a armação. Então, todos esses serviços, todos esses quadradinhos vão abrir novos serviços e você vai ter que trabalhar o procedimento. Então, aqui uma foto aqui de uma limpeza do terreno, que já caracteriza aí um primeiro serviço. No começo da obra, na limpeza do terreno, você também tem a investigação do solo. Muita gente me pergunta, porque a gente também trabalha com aula do meio ambiente, de quantos e quantos metros tem que fazer um furo de sondagem. Então, onde é que eu vejo isso, pessoal? Eu vejo isso aí na norma. Então, eu tenho que procurar a norma técnica, e fala disso aí. O CREA tem até um trabalho muito bom aí com disponibilização de normas, se não me engano. Então, você vai ter que pegar a norma técnica e montar o procedimento. Eu quero abrir uma empresa de sondagem. Então, como é que eu tenho que fazer? Quantos furos eu vou ter que dar? Quantas batidas eu vou ter que fazer, certo? Então, um dos serviços preliminares é mais importante a norma técnica. Nunca vou trabalhar com sondagem. Você vai receber um perfil de sondagem, você vai analisar, você vai solicitar, você vai pagar. Então, é interessante que você saiba o que compõe esse serviço, né? Então, aqui o perfil da sondagem, para a gente ver. Eu tenho aqui, como serviço inicial, também a topografia. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar na construção civil, a topografia era uma coisa de outro mundo. Só que todos nós estudamos topografia na faculdade, não é verdade? Fala um joinha aí para mim saber. Todo mundo estudou topografia. Quando chega lá na obra, a gente não sabe nem o que é que o topógrafo está fazendo. Então, eu sempre fui muito curioso. Então, o topógrafo, ele hoje trabalha com a estação total, ele tem um ajudante que vai colocar um piquete, uma certa distância, ele tem uma mira. Então, você tem que saber como é o procedimento desse serviço para que você possa conferir. Porque, sim, você tem que conferir o serviço do topógrafo. Eu já peguei um erro de topografia numa obra, não foi nem eu que peguei, foi o mestre. O mestre pegou e foi um erro, assim, bem gritantezinho, não vou comentar, mas foi uma coisa que atrapalhou. A gente perdeu um dia de serviço. Mas por que a gente sabia? Porque tanto o mestre como eu, como a gente já tinha um procedimento a empresa trabalhava todos os procedimentos e a gente tinha um procedimento de topografia. Então, a gente sabia conferir o serviço, que era um serviço terceirizado. É outro erro aí da construção civil. O serviço é terceirizado, eu não vou fiscalizar, aí é que você tem que fiscalizar mesmo. Estou muito rápido, pessoal? Então, vamos começar aqui na nossa casinha. Então, eu tenho uma casa, 2 pavimentos, ou um pavimento só, Minha Casa Minha Vida, 2 quartos, certo? E o primeiro serviço dessa casa, vocês já estão vendo a casa, estão vendo aqui a parte da fundação. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o que vocês estão falando. Então, aqui eu estou vendo a parte da fundação da casa. Então, nesse serviço aqui, vocês estão muito tímidos, vocês podem falar, né, nessa parte que eu gosto de conversar com a pessoa. Aqui, o que é que a gente está vendo? Nós estamos vendo uma laje radier. Então, essa casa, vou voltar para casa. Essa casa, a fundação dela é uma laje radier, que é a casa pronta. Então, nesse serviço, só nessa foto aqui, eu estou vendo mais de um serviço.
Então, eu estou vendo, a casa já foi locada, eu estou vendo a forma, eu estou vendo aí a ferragem, estou vendo lá atrás as instalações sanitárias, não é isso, pessoal? Então, para cada serviço desse, eu tenho que ter um procedimento. Eu tenho que falar como é que eu vou fazer a fundação. Então, primeiro, você vai ter o projeto de fundação, você vai ver a altura da laje, você vai ver a espessura do concreto, vai ter o posicionamento lá atrás das instalações sanitárias, vai ter no seu procedimento da laje, que vai ser colocado uma tela pop aí em cima, eu chamo aqui malha pop, né? Uma malha pop aqui em cima, para poder receber o concreto. É assim que o engenheiro, é assim que o arquiteto, né? Nós não temos arquiteto, mas é assim que o tecnólogo, assim que o técnico, assim, todas as pessoas que estão envolvidas com você vão saber se o serviço está certo. Vão poder trabalhar junto com você. Passando aqui para essa segunda foto, você já tem a laje aqui concretada, tá vendo? Ela já está concretada. Dá para ver nessa segunda foto que ao redor ele já fez um baldrame de alvenaria, então já entrou o serviço de alvenaria. Então já entrou mais um serviço do serviço que eu falei. Aí eu pergunto a vocês sabem como faz cada serviço desse? Então você tem que saber. Aqui eu já vim para aquele serviço que eu mostrei para vocês agora, o serviço de marcação de alvenaria. Então, o pedreiro ele já marcou a alvenaria, aí tem aquela questão, ele vai marcar a alvenaria, traçar um eixo X e Y em cima da laje, já curada, olha a norma, da laje já curada, então ele vai começar a marcar a alvenaria pelas extremidades, vai fazer todas as ancoragens precisas, de 3 em 3 ou de 2 em 2 fiadas, você vai ter a amarração com ferro cabelo, com tela, tudo isso aí faz parte do procedimento. Aqui eu já tenho a vedação da alvenaria concluída e o pedreiro já está fazendo a laje. Então, como é essa laje? É uma laje pré-moldada? É uma laje maciça? Quanto tempo vai ficar o escoramento da minha laje? Então, são todos esses itens que você tem que saber, você tem que compreender. Ah, professora, mas é muito difícil, é muito serviço, mas você é o engenheiro, você que tem que saber. A determinação de como o serviço tem que ser feito vem de você, tá certo, pessoal? Então, eu estou correndo aqui, que eu acho que eu só tenho 1 hora, né? Então, estou dando uma carreirinha aqui para dar tempo da gente fazer as perguntas. Aqui já a casa já revestida, revestimento externo com embolso, né? O embolso de massa, como a gente chama, a massa grossa. Então, o embolso externo já todo executado. Como é que eu faço o embolso? Então, vamos lá. Então, eu faço o embolso, a alvenaria tem que estar pronta, tem que estar curada. Eu vou aplicar as chapadas de massa e vou pressionar e vou sarrafiar. Eu não vou abrir um pano muito grande, certo? Então, são essas questões. Vocês vejam que embolso é onde a gente tem o maior número de patologia nesse tipo de edificação. Então, esse tipo de casa aqui. Por quê? Porque o pedreiro ele pode fazer um pano de embolso grande demais, ou ele pode trabalhar aí com a massa vencida, ele pode jogar água na massa. Eu tinha um chefe que, quando ele subia para conferir com a gente, quando as massas estavam arranhadas ou diferentes, ele reclamava com a gente, porque ele dizia que era uma falta de fiscalização, e era mesmo. Porque se a gente estava lá para constantemente verificando o que os pedreiros estavam fazendo, então a gente tinha que verificar até se eles estavam usando a massa vencida, que saiu uma técnica muito fácil, outro dia eu explico para vocês, para a gente verificar. Aqui a cobertura, então o pedreiro já terminou toda a parte preliminar, já começou a fazer a cobertura. Aqui dentro ele já colocou as caixas de porta, né? Já você vê a tubulação, né? Que nesse tipo desse tipo de obra, você trabalha com a tubulação elétrica dentro da parede e o revestimento externo de gesso. Então, revestimento externo, parede e teto de gesso. Há muito tempo atrás, o pessoal fazia o revestimento interno apenas de massa, tem gente que ainda faz, né, o reboco, o embolso, mas de um tempo para cá o pessoal começou a trabalhar com gesso. E o gesso, aí começaram a trabalhar assim, fazia só a parede de gesso. Eu achava tão interessante, fazia o mais fácil de gesso e a parede, o teto continuava no embolso. Aí depois começaram a pensar. Então, todas essas técnicas que eu estou falando para vocês
pessoal foi modificando ao longo do tempo. Começaram a pensar, por que a gente não faz logo, não faz tudo de gesso, né? Então, vamos fazer o teto de gesso e vamos fazer a parede de gesso. Aí, mesmo assim, a gente ainda errava. A gente fazia a parede, depois fazia o teto. Aí, depois a gente começou a fazer o teto e descer para a parede, que é a forma aí mais correta de executar este serviço. Até aqui tudo bem, Herta? Alguma pergunta? Vou seguir aqui. Então, movimento, vamos falar um pouquinho aqui de movimento de terra. Então, a gente já viu uma casa de cima a baixo agora. Então, você vai ter, como serviços preliminares, você vai ter aqui o movimento de terra, né? Então, você vai ter corte, você vai ter aterro. A gente olha para uma foto dessa, a gente não imagina a quantidade de serviços que tem aqui. Então, você vai ter, no movimento de terra, você vai ter o projeto topográfico, você vai ter aí a questão das camadas, você vai ter a questão da compactação. Então, não é só chegar, né? Um leigo, pode ser que um leigo veja, e acho que é só a gente jogar a areia, a terra, né? O aterro, camadas e camadas de aterro e construir a casa. Não, se a gente fizer isso aí, nós sabemos que nós vamos ter aí um futuro problema aí com a obra, vamos ter uma patologia no futuro. E todo o bom conhecimento da técnica construtiva, ele vai evitar uma futura patologia, ele vai evitar aí um retrabalho. Do movimento de terra, a gente partiu aqui para a locação de obra. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um procedimento aqui mais gráfico agora. A gente viu aqueles itens de alvenaria, agora um procedimento mais gráfico. Então, você tem aqui o gabarito de locação, né? Você tem o gabarito e uma projeção da planta. Lógico que a planta não está lá agora, só para exemplificar. Então, você tem um gabarito de locação. Esse gabarito, ele está dizendo que está a 1,20 m do eixo da sua edificação, mas eu já trabalhei com 4 metros em algumas obras. Isso estava no procedimento da empresa, mais importante. Então, vai depender aí da sua necessidade. Era 4, mas era muito longe, mas era a distância mínima que essa empresa trabalhava para que ninguém batesse, para que um carro de mão passasse, um trabalhador. Então, colocou-se ali mais 3 metros, mais 2,80 m em cima desse valor aí. Então, todo o procedimento, ele vai ter os equipamentos, as condições de início e o método executivo. Então, vou voltar aqui para o começo. Então, por que você tem que saber quais são os equipamentos? Vamos lá. Você é engenheiro. Você que vai comprar os equipamentos. Provavelmente talvez você não deu treinamento, você passa com um técnico. Eu dei muito treinamento quando era técnica, continuei dando. Quando era engenheira, continuo dando aqui no CIE, certo? Então, você tem que saber quais são os equipamentos de um serviço. Então, quem tem que saber é você. Então, você tem que saber quais são os equipamentos que a pessoa precisa para fazer aquele serviço, para que o equipamento esteja disponível no momento do início do serviço. Então, você tem equipamentos, topográfico, mangueira de nível, pá, linha de nalho, prumo de centro, prumo de face, trena, esquadro e martelo. Aí você tem as condições, né? O terreno deve estar limpo, escavado. Eu acho interessante que todo procedimento tem assim, tem que estar limpo, livre e desimpedido, né? Então, tá bem, para fixar bem na cabeça de todo mundo, limpo, livre e desimpedido. Os equipamentos e ferramentas devem estar em boas condições, isso aí é muito importante. Então, quer falar? Paloma? Pois não. Tem uma pergunta aqui, de Jailson, passou aqui batido, eu não vi. Ele perguntou, acho que foi num slide anterior, perguntou se na residência tinha algum pilar ou se era feita só com radier. A laje radier. Aí, a laje radier e de baixo, né, a fundação laje radier, aí ele eleva a alvenaria e a laje de cima pré-moldada, não tem pilar. Ele possui alguns pilaretezinhos, mas ele não tem pilar estrutural, não. Esse tipo de casa, não. E eles estão perguntando, Paloma, se você poderá passar os slides. Passo sim. Eu deixo aqui com as meninas. Não se preocupem. Pronto. Certo? A gente passa. Pessoal, então aqui. Então, vamos lá. Então, por que os equipamentos são tão importantes?
Eu não sei se algum de vocês já trabalhou em uma empresa que tinha programa de qualidade, a gente traz muito essa questão da boa técnica construtiva do programa de qualidade, mas se um profissional estiver com a treina quebrada, né? Se estiver com a treina suja, com os números apagados, então ele vai realizar as medições de forma errada. Imagine aqui, que é na locação. Na locação, se você errar 1 centímetro, você vai acumulando esse 1 centímetro. Nós estudamos também na faculdade os erros de acumulação, os erros provocados por catenário, que é quando a treina ela dobra, né? Então, ele tem que ter um equipamento bom. A empresa que preza pela boa técnica construtiva, ela também fiscaliza o equipamento dos funcionários, certo? Ela olha o equipamento periodicamente, ela tem o equipamento padrão, não sei se vocês já ouviram isso, então tem o equipamento padrão para calibrar o equipamento dos funcionários, então isso aí é muito importante. Eu nunca esqueci de uma história que eu escutei de um auditor, que a treina do pedreiro estava com um erro de 5 centímetros. E ele errou esses 5 centímetros em todas as salas de todos os apartamentos. Era um edifício. Então, você veja, de quem é a culpa? É do pedreiro? Né? É muito complicado você botar a culpa do erro de uma obra sua de grande porte num pedreiro. A culpa é sua. Eu sempre, sempre a culpa vai ser do engenheiro. Você sempre vai escutar isso do diretor. A culpa é sua. Você que deveria ter olhado. Alguém olhou o equipamento, alguém está verificando o equipamento. Tivemos empresas aqui em Natal de grande porte, né, que ainda estão por aí, que elas que forneciam o equipamento do pedreiro. Então, o pedreiro lá, periodicamente, ela trocava, me dê essa daqui, tá velha, vou lhe dar outra. Certo, pessoal? Então, extrema importância aí. Hoje de noite, eu até convido vocês, já vou fazer aqui um merchan, viu, meninas? Para assistir minha live de 7 horas lá no Instagram, que eu vou explicar como é que faz levantamento arquitetônico. Eu vou falar de equipamento também. Certo? Então, dá uma olhada. Professor, eu trabalho, mas minha empresa eu tenho 4, 5 pedreiros. Eu vou perder tempo olhando isso. Aí é que é melhor ainda você ter menos equipamento para olhar, certo? Os projetos devem estar disponíveis e eu já vou dar uma dica aqui. O projeto tem que estar disponível e tem que estar validado. O que é isso? Durante uma obra, obviamente, durante a execução, existem as alterações de projeto. Então, você tem que verificar se o projeto que a sua equipe que está lá no campo está utilizando é o projeto atual. Certo, pessoal? Então, tem que estar validado. Então, aqui na sequência da locação de obra, né, ele vai locar, ele vai tirar o esquadro, aqui é aquele esquadro bem bestinha, né, que ela tem 3 por 4, você coloca 3 metros para um lado, 4 para o outro, 5 metros, olha aí Pitágoras, né, então assim, muito fácil. Esse Pitágoras aí, a gente usa ele numa escala menor para conferir os esquadros do pedreiro. Então, você vai conferir, não é? Você vai conferir o alinhamento, você vai conferir todos os ângulos aí da sua edificação. Aqui ele está tirando o nível da face de cima, né? Da tabeira, como a gente chama aqui tabeira. Hoje é dia do nordestino, é bem no natalense mesmo, uma tabeira. Então, aqui ele está tirando com o nível de mangueira e o nível de bolha. Então, eu não sei verificar o nível de mangueira. Vou voltar àquela história. É bom saber, né? Eu sei, né? Mas eu não sabia no começo da minha carreira. Eu não sabia a vida toda. Eu soube por necessidade. Então, é bom você saber, porque só você sabendo, você vai saber se o funcionário está fazendo direito. Olha aí a boa técnica construtiva, não é verdade? Então, se você não sabe, ele vai dizer, tá certo aqui, doutor, ó, deu certo. Deu certo. Né? Você vai dizer, tá bom. Né? Então, você tem que saber lá como é que ele faz, né? Ele vai chegar lá com o nível de água das duas formas, dos dois lados, e ele vai bater lá o nível. Então, ele vai tirar aqui o nível da tabeira aqui. Então, como método executivo, para começar, ele diz que vai definir o RN, que é o nível de referência, certo? Então, pode ser lá no meio da rua, pode ser o meio fio, você tem que ter o nível de referência da obra, senão sua obra vai ficar para baixo ou vai ficar para cima. Conferir os eixos de divisão da obra. Aqui você vai estar amparado aí totalmente pelo projeto do topógrafo. A partir da referência, você marca a posição das faces do gabarito. Ele está dando a distância aqui de 1 metro para a face da edificação. Lá na figura a gente viu 1,5 metro, eu já trabalhei com 4 metros.
vai montar o gabarito através dos pontaletes, né? São aquelas madeiras que estão enfincadas no terreno, espaçando de 2 em 2 metros uma da outra. Olha só que interessante. Se ele diz que espaça de 2 em 2 metros, é porque esses 2 metros vão dar estabilidade. Se você passar de 2,5 metros, esse serviço para 2,5 metros, esse serviço está reprovado, certo? Então, se eu estou dizendo que é de 2 em 2 metros, tem que ser de 2 em 2 metros. Eu vou ter uma tolerância aí de 1 ou 2 centímetros, tá bom, pessoal? Então, é isso aqui que vocês têm que prestar atenção. Arrematar o topo dos pontaletes para formar uma linha horizontal, vai bater, vai deixar alinhadinho, né, perfeitamente nivelada, numa altura de 1 a 1,50 m. Então, eu já tenho a distância máxima, que é 2 metros, e a altura máxima de 1 metro a 1,50 m. Mais que 1,50 m, você vai ter que travar com a mão francesa. Isso aí é óbvio. Se você tiver um gabarito com mais de 1,50 m de altura, ele tende a selar, ele tende a desmanchar. Então, você vai ter que ter uma mão francesa, ok? Então, aqui, ele dando início aqui à alocação, fazendo a parte dos eixos, ele está tirando os eixos aqui, certo? Marcar os eixos X e Y do gabarito por meio de topografia ou utilizando aí o ponto de referência. Nem sempre você vai ter um topógrafo, né, pessoal? Então, você vai lá e faz lá com as ferramentas que você tem. Mangueira de nível, você vai puxar o eixo lá para onde você quer. A partir dos eixos, marcar com tinta o eixo das peças estruturais na tabeira. Então, ele sempre fala, né? Utilize mais de uma cor para o pilar, uma cor para a viga, uma cor específica, amarelo, vermelho. Você vai colocar pilar, você vai colocar viga, você vai colocar, se você ainda, a fundação, o eixo da fundação, o eixo do bloco, o eixo do pilar, certo? O eixo da viga. Esticar o arame pelos eixos da peça estrutural. Se for uma peça circular, posicionar aí o prumo de centro no cruzamento dos arames, né? Que é o famoso, uma peça circular, você vai utilizar aquele prumo triangularzinho. Se não for circular, descer um prumo em cada lateral para definir a posição das faces. Cravar o pilete nos pontos definidos e locar as formas. Então, pessoal, aqui é como se fosse uma receita de bolo. Deixa eu ver se tem mais um pouquinho. Então, você tem aqui uma receita de bolo. Você vai ter aí dizendo o passo a passo como você vai fazer o serviço. Hoje em dia é muito fácil encontrar um procedimento na internet. Você vai encontrar um procedimento, você vai encontrar uma videoaula. É muito fácil. A questão é você se dedicar e encontrar o procedimento que dê certo para você. Porque um procedimento de São Paulo, um procedimento do Rio, às vezes vai ter aí uma nomenclatura diferente da gente aqui. Mas, no final, as normas são as mesmas. Então, aqui um detalhe do gabarito, aqui você veja que você tem 5 pregos, então cada prego é o eixo de uma peça, certo? Então, além dos pregos, o pessoal também pinta, né? Coloca uma corzinha diferente aqui para ficar mais visível, ficar mais visual, ok? E aqui ele também fala qual é o tipo da tábua que vai usar, já fala qual é o pontalete, ele já especifica até o material que ele vai usar. Pessoal, alocação, deu para entender tudo? Posso seguir? Eu não consigo ver de jeito nenhum a telinha de chat aqui. Não sei porquê, no meu não aparece, mas vamos lá. Então, vamos aqui para a pavimentação. Então, façamos da parte de locação. Então, prestar muita atenção nesses itens. A locação é a alma da obra. Então, você tem que ter a obra bem amarrada. A locação tem que ser muito bem feita. Geralmente, na locação, a gente tem a equipe da obra toda envolvida, não é verdade, pessoal? Então, aqui partindo aqui, vamos aqui para o último exemplo, seria de pavimentação. Então, eu trouxe esse desenho, essa foto, onde eu tenho aqui as bases e as subbases aqui dessa pavimentação. Então, veja quantos itens eu tenho aqui. Então, os itens, eles fazem parte do procedimento. Eu tenho a contenção lateral, eu tenho a área de rejuntamento, eu tenho as peças pré-moldadas, eu tenho a areia para o assentamento tá aqui embaixo, ou pó de pedra, aí eu tenho a primeira base, a segunda base, a subbase e o subleito. Então, como seria esse procedimento, né? O procedimento, o serviço vai ter uma contenção lateral, o rejuntamento vai ser feito com areia, as peças utilizadas vão ser de concreto pré-moldado, vai possuir uma base e 2 subbases, sendo uma subbase e a subleito. Então, isso aqui
já é o esqueleto de um procedimento. Mas vamos ver daqui, certo? Então, ele vai começar com a preparação do solo, que é o subleito e a subbase, que vai ser compactado. Aí ele fala com que ele vai compactar? Com a ajuda do rolo ou de um equipamento vibratório, pode ser uma régua vibratória. Em seguida, vai olhar a altura da caixa, né? Vai ver a altura da contenção lateral, do meio fio, que vai receber todo o pavimento, normalmente feito com bico corrida. Material, aí ele vai falando aqui, a altura da contenção varia de conforme com a altura do bloco. Depois a bica corrida também vai ser compactada. Aí você vai ter que colocar um caimento mínimo para as águas pluviais, né? Isso aí muito importante aqui, essa questão do caimento, né? Para que você não tenha o alagamento. Então, se você fizer uma pavimentação e não tiver o caimento correto, então você vai ter pontos de alagamento e isso aí vai estar indicando que o serviço não foi bem feito. Então, o que mais nós temos aqui? Com a pressão exercida em calçados considera baixa, é importante obter um bom desempenho dos blocos de concreto sobre o seu assentamento no colchão de areia. A gente pensa que é besteira, um procedimento desse aqui, mas vocês veem, eu acho que antes da pandemia, acho que o pessoal caminhava bastante ali na orla de Ponta Negra. Então, frequentemente a gente começa a caminhar e ver uma pavimentação daquela irregular, um trecho que cedeu, né? Então o pessoal vai lá e faz o serviço de novo, faz aquela gambiarra, nunca fica nos confortos, porque o pessoal faz a gambiarra nas carreiras e não tem tempo para fazer todo o procedimento. É porque eles não sabem o procedimento? Não, eles sabem. Todo mundo sabe o procedimento, que tem que regularizar, compactar, né? Mas nem sempre existe o tempo hábil ou também a parte também aí, o recurso financeiro. Então, aqui uma foto da pavimentação já feita, né? Então, eles já estão aqui um trecho já assentado, outro trecho lá, eles trabalhando na base, lá na frente, e mais para trás aqui, trabalhando no colchão de areia. Aí o assentamento, como é? Então, o assentamento espalha-se uma camada de pó de pedra sobre a bica corrida para dar uma camada uniforme. Utilizam réguas e tubos de aço, ele fala até o diâmetro. É necessária a utilização de linha de assentamento. Os recortes dos blocos são feitos com serra mármore. Então, veja que está sempre linkando aí a qual é o material, como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Aí, no final, ele fala que tem que espalhar o pó de pedra aí com a utilização da vassoura. Certo, pessoal? Então, é muito importante que você conheça como faz o serviço. E esse serviço, de onde sai? Ele vai sair aí de uma norma. Então, essa questão da vassoura já é cultural, né? Vamos usar uma vassoura que é para espalhar direitinho para que a areia de rejuntamento ela penetre dentro dos vãos lá que ela precisa entrar para fazer o rejuntamento correto. Após a colocação das peças, você vai compactar de novo. Em geral, faz 2 ciclos, tá dizendo quantos ciclos. Primeiro, você vai compactar a areia, e depois você vai vai colocar uma areia mais fina e vai fazer a compactação final. Então, esse aqui é o procedimento rapidinho de pavimentação com intertravado. Então, o efeito final. O efeito final, ele vai ficar assim, mas ele tem que ficar assim e ele tem que permanecer assim. Então, é aí que entra a engenharia diagnóstica. Se o procedimento não for feito de forma correta, a gente vai começar a ter as patologias. Certo, pessoal? E aqui, para finalizar, eu tenho aqui uma foto, um exemplo de um procedimento e de uma FVS, né, que é uma ficha de verificação de serviço. Então, o procedimento, recapitulando, ele vai ter os materiais, as condições para iniciar o serviço e como você vai fazer o serviço. A ficha de verificação vai ter os itens de verificação, como você vai verificar, se é com a régua, se é com a trena, se é com o esquadro, e quais são as tolerâncias. Certo, pessoal? Então, lembre-se disso. Eu tenho que saber como faz o serviço e como confere o serviço. Como é que eu sei como faz o serviço? Aprendi na faculdade, eu tenho as normas, eu tenho os manuais e eu tenho a experiência de quem está lá comigo. Lógico,
nada pode ir de contra as normas. Aqui, a parte de fiscalização, você vai tirar do procedimento e também vai acrescentar alguma coisa que sua empresa julgue necessário. A de apresentação era essa. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a apresentação. E estou aberto aqui para as perguntas. As perguntas, quem quiser perguntar, eu achei aqui a tela de vocês agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, tá piscando aqui. Gente, porque é muito pequenininho. As meninas do CREA já sabem que eu sou cega. Eu tenho visto até agora não, Paloma. Tá me ouvindo, Paloma? Estou ouvindo, eu vou tirar o óculos. Todos ouviram? Show de bola. Só ouvi show de bola. Pessoal, isso. Então, assim, conselho que a gente dá, tem uma pessoa aqui falando. Estavam perguntando dos slides. Isso, Everton talvez vai perguntar. Tem uma pergunta, o Everton. Tem uma pergunta. Pergunte, Everton. Pode abrir seu microfone, Everton. Pode abrir, pessoal. Abre o microfone que é melhor, porque tia Paloma é cega. Boa tarde para todos. Boa tarde para Paloma. Eu queria fazer uma pergunta bem rápida, assim. Quando você chega num loteamento ou em algum tipo de terreno que você não tem nenhuma referência de nada, como é que você parte o esquadro para você fazer a marcação da calçada, do muro e da residência? Você tem que procurar o meio-fio mais próximo, porque embora você estiver numa zona rural, vamos supor, já andei muito em zona rural quando eu era da Caixa, você está na zona rural, aí já é diferente, você não tem nenhum parâmetro, mas você vai ter que realmente andar. Everton já teve obras quando eu era da Capusca, a gente andava assim, o bairro quase todo para achar um RN. Então, acontece também na cidade. Então, você vai ter que andar, procurar um meio-fio ou uma edificação já existente. Entendeu? Um posto da CAERN, alguma coisa lá que você possa tirar lá o seu nível de referência, tá bom? Espero ter respondido. Tá certo, obrigado. Não é uma tarefa muito fácil, não. Mais alguém? Pessoal, o importante é que vocês realmente trabalhem a parte da engenharia propriamente dita. Então, o bom conhecimento da técnica construtiva ele vai lhe ajudar bastante. Por quê? Quem é que precisa desse conhecimento? Você que trabalha com obra, você que trabalha com projeto, você que trabalha com laudo, você que trabalha com engenharia diagnóstica. Então, você precisa saber. Então, nas minhas longas conversas aí com o pessoal da engenharia diagnóstica, se você não souber como o serviço é feito, você não pode apontar a causa do defeito, a causa da patologia. Tem alguém que falou aqui? Oi, Paloma, Carlos. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Paloma, pegando o gancho na pergunta do Jailson sobre se tinha pilares, acredito que ele também tinha ficado na dúvida igual a mim. Estava executando uma laje, certo? E, no caso, a amarração da laje, o apoio da laje diretamente sobre a alvenaria, como no caso. Uhum. A falta de pilar viga, nesse caso, não tem. Ele tem, na verdade, essas casas, é porque nenhuma foto mostrou, mas além das vergas e das contravergas, ela tem aí agora me fugiu a palavra. Uma cinta intermediária. Ela tem a cinta intermediária. Às vezes eles têm a caixa, essas casas são na maioria da caixa. Muitas vezes a caixa determina uma intermediária no meio e uma lá em cima. Uma certo. Lá na base da laje, certo, pessoal? Então, isso aí já vem bem amarradinho. É a estrutura que elas têm. Estão perguntando aqui... como é feita essa cinta? Pessoal, tem uma pessoa que falou aqui que ou se contrata um topógrafo. Essas áreas bem ermas, bem longes, bem complicadas, então a gente contrata um topógrafo. Mas eu, quando era mais nova, eu já andei quilômetros atrás do RN, que a gente sempre procura na cidade aquele RN da CAERN, né? Então, a gente procura lá o RN. Eu não sei se eu ainda tenho tempo
né? Ou contratar um topógrafo. Então, nesses locais bem longe, é interessante contratar o topógrafo. Topógrafos, quase não digo, já foi uma coisa... Inclusive, eu estou aqui terminando aqui a avaliação para eles preencherem para jogar aí, pode ir falando. Ok. Então, hoje em dia, quando eu era mais nova, o topógrafo foi uma coisa caríssima, né? Hoje em dia é mais acessível aí, com o advento aí dos cursos que o pessoal foi fazendo. Certo, pessoal? Então, é muito interessante que você realmente conheça. Então, foi bom essas perguntas de vocês, para que vocês comecem a abrir os serviços, né? Então, assim, quando vocês não tiverem nada para fazer, a gente está na pandemia, a gente vai, vamos abrir o serviço de pintura aqui. Quantos itens tem um serviço de pintura? Onde é que eu pego? Eu vou olhar aqui na internet, aqui, vou olhar um procedimento de pintura. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lixar, eu vou selar, então você vai montando o procedimento, você vai montando os seus procedimentos. Agora, entenda, uma coisa que eu sempre falei para meus estagiários, o procedimento tem que sair de você, certo? Tem que sair do setor de engenharia. É a engenharia que tem que dizer como é para fazer, o que vai conferir, como vai conferir. Você tem que ter o pulso no serviço, porque o serviço, quem está comandando o serviço é a equipe técnica. Então, isso aí é muito importante que você saiba o que é a equipe técnica. Mas eu tenho um pedreiro, você vai escutar isso na sua vida toda. Fala aí para mim se alguém já escutou isso. Eu tenho um pedreiro, doutora, que ele trabalha há muito tempo comigo fazendo marcação de alvenaria. Então, ele sabe, ele não precisa, né? Já escutaram isso? Deixa eu ver aqui. Eu tiro o óculos para ler. Demais, já escutou. Demais. Então, esse pedreiro, né, que já conhece muito, que já sabe muito, mas ele precisa do treinamento. Não, beleza, mas eu vou treinar ele. Um dos treinamentos aqui mais importantes que a gente tem nessa fase preliminar, onde você tem concreto, é justamente você treinar a sua equipe na concretagem. Você tem que treinar a sua equipe, quanto tempo eles podem vibrar um concreto, porque ele não pode bater na ferragem durante a concretagem. Então, tudo isso aí a gente aprendeu. Aonde? Em técnicas construtivas. E técnicas construtivas está linkado com materiais de construção. Todo mundo estudou isso, não estudou? Fala aí para mim. E com patologia. Então, se você tiver um bom material, um material de qualidade, aplicar bem as técnicas construtivas, embasado nas normas, você vai evitar as patologias. Certo, pessoal? Não tem como trabalhar na construção civil sem saber esses 3 itens, porque senão você não comanda a obra, você não comanda a equipe e nem trabalha com o pós-obra. E tem muito serviço saindo para pós-obra, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Deixa eu ver de novo. Rotina isso, né? Escutar o pessoal falando. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, a Natália está preparando aí a avaliação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso disponibilizar aqui o material para vocês. E eu passo aqui para as meninas, eu acredito que elas têm o e-mail de vocês também. Mas se quiser falar comigo lá no Instagram, eu também passo para vocês essa palestra de hoje. Lembrando que eu tenho um vídeo, eu acho que o vídeo é um pouquinho mais comprido, um vídeo lá no YouTube, falando sobre técnicas construtivas também. Certo, pessoal? Eu acho que não tem mais perguntas. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui embaixo, vou compartilhar depois com vocês a apresentação de Paloma, que ela vai salvar e vai me enviar. E juntamente vou colocar a avaliação, certo? Gostaria muito que vocês preenchessem, né? Porque é um feedback muito importante para o CREA, para o setor. E já que não tem mais nenhuma pergunta, né? Em nome da presidente Ana Dalgisa, eu agradeço, né? A participação de Paloma, sempre nossa parceira, a nossa diretora do CIE em Cursos. E a vocês por sempre estarem participando. E lembrando que a gravação, a partir de amanhã, vai estar lá no canal do CREA, no YouTube. Então, é isso, pessoal. Eu é que agradeço, Natália. Convido também a todos a me seguirem nas redes sociais, @CIECursos. Hoje de noite também tem live lá. Então, pessoal, o que quiserem me perguntar, eu estou aberta, Natália. O pessoal do CREA sabe que eu sou muito aberta. Na hora que eu puder responder, eu respondo.
e vamos aí até o próximo evento. Muito obrigada, Natália. Muito obrigado, Herta, pela confiança aí, por mais esse Capacita CREA.